Então hoje eu vou contar para vocês o porquê que o fato de rotular uma criança me incomoda desde o início da minha carreira. Para isso eu vou contar a história de um dos meus primeiros pacientes, um menino de 8 anos que chegou com o diagnóstico de TDAH. Então os pais me trouxeram os exames, né, enfim, o inventário que o profissional utilizou, era tudo escrito, né, na época, já faz tempo isso. Eu olhei os exames, fiz o que a gente chama de anamnese com os pais, né, o processo normal, e aí na semana seguinte eu tive a minha primeira sessão com a criança. E aí, assim, nos meus primeiros contatos com ela, eu já achei algo estranho, porque ela tinha comportamentos opostos, né, a uma criança com hiperatividade, que aliás na época nem tinha esse nome ainda de TDAH, era conhecido como hiperatividade, de tanto tempo já que faz isso. Então eu observei a criança, achei aquilo estranho, mas enfim, esperei mais algumas sessões, fui estudando, me aprofundando mais sobre o tema, né, até então hiperatividade, conversei com profissionais mais experientes, mas eu cheguei à conclusão de que, na verdade, aquela criança não tinha hiperatividade, né, ou TDAH. Tinha sim demandas para terapia, né, mas assim, muito mais relacionadas à ansiedade, a transtornos de comportamento, do que de ter TDAH, porque essa criança, ela carregou um rótulo de ter hiperatividade durante 3 anos, né, então sorte que naquela época também ainda não era aquele auge de utilizar medicamento para esse tipo de transtorno, né, porque senão poderia até ter sido pior se os pais tivessem optado por esse tipo de tratamento. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que o meu objetivo não é criticar o profissional que fez o diagnóstico, mas sim alertar para os cuidados que a gente precisa fazer com isso, né? Afinal de contas, é algo que você determina para a criança e que ela pode carregar até para o resto da vida dela, né? E ter diversas consequências por conta disso. Eu sei que esse processo de diagnóstico já evoluiu muito e hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer, mas mesmo assim eu acho que é importante a gente ter cuidado. Então, o ideal é sempre que esse diagnóstico seja feito por uma equipe multidisciplinar, né? Então, envolvendo médico, psicólogo, psicopedagogo e que, de preferência, esses profissionais trabalhem em conjunto, conversem sobre o caso e cheguem à conclusão do diagnóstico. Outro ponto importante também é que assim, eu percebo que às vezes os próprios pais têm essa necessidade, né? Eu preciso saber o que o meu filho tem. Só que muitas vezes a criança não tem nenhuma patologia específica. Ela tem simplesmente alguma dificuldade emocional de lidar com certas coisas, com certas questões. Então, isso não é tão importante, né? Eu sei que saber, né, ter um nome para aquilo que o filho tem, acaba trazendo um alívio. Eu entendo isso, mas esse processo ele pode ser muito perigoso. Então, é válido ressaltar que o processo de psicodiagnóstico, especificamente, ele deve ter o intuito de aprofundar a compreensão em relação à criança para poder ajudá-la mais assertivamente em relação à demanda que ela apresenta, né? Então, o nome do que ela tem é o que menos importa, ok? Então, eu quero agradecer, hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês, então nós nos vemos aí durante a semana com outros vídeos, textos, falando aí sobre os nossos pequenos. Muito obrigada.